Olá, estaremos trabalhando nessa aula exercícios tipo probleminhas, tá? Envolvendo o Teorema de Pitágoras, tá? Então eu já fiz para vocês, já deixei calculado 2 probleminhas, tá? E eu vou explicar passo a passo como que a gente deve estar calculando, montando a resolução deles, tá? Então eu tenho o primeiro exercício aqui, que fala o seguinte, ó. Um avião percorreu a distância de 5.000 metros na posição inclinada, tá? Então, o avião aqui, ó, ele decolou na posição inclinada 5.000 metros. Tudo isso daqui é resolução, então a gente tem que pensar, verificar se atende ao raciocínio, tá? E em relação ao solo, percorreu 3.000 metros, tá? Em relação ao solo. 3.000 metros e na posição inclinada, 5.000 metros. Determine a altura do avião, ou seja, qual é a distância do solo até onde está o avião, tá? Então, formando aqui um ângulo de 90 graus. Bom, como vimos nas aulas anteriores de Teorema de Pitágoras, a gente aplica ele em triângulos retângulos, certo? Aí a fórmula é a seguinte: hipotenusa ao quadrado igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Se a gente observar no que deu o nosso probleminha, a gente tem um ângulo de 90 graus aqui, né, que é nesse segmento da partida do avião, tá, em relação ao solo, a distância que ele percorreu, 3.000 metros, com a altura. Ele diz muito bem no exercício aqui que são 5.000 metros na posição inclinada, tá? Então, se o meu ângulo de 90 graus fica aqui, ó, a gente sabe automaticamente que o lado oposto ao ângulo de 90 graus seria a minha hipotenusa. Hipotenusa aqui, cateto é o que sobrou. Tá? Então, aplicando na fórmula, eu tenho 5.000 ao quadrado da hipotenusa. Os catetos são o x, né, que a gente quer determinar aqui a altura que o avião se encontra nessa posição, x ao quadrado, mais 3.000 metros quadrados, tá, que é o outro cateto. Bom, eu não fiz o rascunho aqui dos cálculos, tá? Então, eu já coloquei direto o resultado, mas vocês podem estar testando aí, tá? No caderno de vocês. 5.000 ao quadrado é igual a 25 milhões, tá? Tudo bem? 1.000 milhões, 25 milhões, que é igual a x ao quadrado mais 3.000 ao quadrado, 9 milhões. Beleza, isolando o x ao quadrado, ele fica que o x ao quadrado, ele vai ficar somente num lugar isolado. Você verifica também que o 25 milhões, ele está no outro lado da igualdade, tá? Então ele permanece no mesmo lugarzinho dele. O único que mudou de posição foi o 9 milhões, tá? Ele estava junto com o x ao quadrado, daí ele passou para o outro lado, trocando o sinal. Em vez de 9 milhões, ele passa para o outro lado, menos 9 milhões. Fazendo o cálculo aqui de 25 milhões menos 9 milhões, eu tenho 16 milhões, tá? Então, x ao quadrado é igual a 16 milhões. Verificando que esse quadrado vai passar para o outro lado em forma de raiz, eu tenho x igual raiz quadrada de 16 milhões, 4.000. Então,
achamos aqui ó, a nossa resposta. O avião se encontra, né, a 4.000 metros de distância ao solo, tá? Em relação ao solo, essa é a altura que ele se encontra. O avião está bem aqui, está a 4.000 metros do solo. Beleza? Qualquer dúvida é só comentar no vídeo, galera. Exercício 2, que requer bastante atenção. Ó, calcule a metragem de arame utilizado para cercar um terreno triangular com as medidas perpendiculares 60 e 80 metros. Essa partezinha aqui que fala em perpendicular quer dizer que ele forma um ângulo de 90 graus. Perpendicular, tá? De 60 e 80 metros. Considerando que a cerca de arame terá 4 fios, então ele está dizendo aqui para a gente fazer o cálculo, tá, da metragem de arame utilizado pela cerca de um terreno triangular com medidas de 60 e 80 metros, tá? Considerando que serão 4 fios, tá, para cercar esse terreno triangular todo. Pois bem, antes da gente encontrar a quantidade de metros de fio, primeiro a gente tem que descobrir a medida desse lado, concorda comigo? E a medida desse lado, a gente sabe que o lado oposto ao ângulo de 90 graus é a hipotenusa. E o que sobra é os catetos, cateto. Pois bem, aplicando na fórmula, eu tenho hipotenusa ao quadrado, substituindo, né, que a hipotenusa aqui vale x ao quadrado, é igual. O que sobra é cateto, tá, gente? Então, não importa se eu coloco 60 ou 80 primeiro, já que eu vou somar os dois. Então, eu tenho 60 ao quadrado, que é um dos catetos, mais 80 ao quadrado, que é o outro cateto. Pois bem, eu tenho x ao quadrado igual 60 ao quadrado. Se quiser fazer a conta aí no seu caderno de vocês, é recomendável, tá? Vai dar 3.600 mais 80 ao quadrado, ou seja, 80 vezes 80, 6.400. X ao quadrado é igual 3.600 mais 6.400, que é igual a 10.000. Pois bem, eu tenho o meu quadrado aqui, ele vai passar o outro lado para o outro lado em forma de raiz, tá? Então eu tenho x igual a raiz quadrada de 10.000. Raiz quadrada de 10.000 igual a 100. Então eu tenho 100 metros aqui, ó. 100 metros, 60 metros, 80 metros. São as medidas do contorno desse terreno triangular. Bom, ele quer saber a metragem que você vai utilizar, né, em relação ao cercado desse terreno triangular. Então, eu vou ter que somar as medidas das laterais, que nada mais é do que o perímetro, né, que é a soma do contorno de qualquer figura. Bom, eu tenho 60 que eu vou somar com 80 e que eu vou somar com 100, tá? Então, 60 mais 80, 140, mais 100, 240 metros. Então, são 240 metros de cerca. Só que o detalhe fundamental que tem que tomar cuidado é que essa cerca será composta por 4 fios. Se é por 4 fios, então eu vou ter que pegar os 240 metros, né, que é a soma das laterais, e multiplicar por
4. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 2, 8, com 1, 9. Então, serão necessários 960 metros de fio. Ok? Muito obrigado, gente. Qualquer dúvida, só comentar no vídeo. Até a próxima.